Olá, mais uma vez, boa tarde. Saúdo-vos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo e que a paz e a graça de Deus esteja conosco todos nesta tarde. Mais uma vez estamos aqui, estamos com a vossa irmã Ana, para juntos aprendermos de Deus, porque Ele é manso e humilde de coração. Nesta tarde, Deus colocou uma palavra no meu coração para partilhar com você, meu irmão, minha irmã, queridos de Deus, que é a palavra que está no livro de Gênesis 25, do versículo 27 até 34. Mas antes de entrarmos nesta palavra, ouvirmos aquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, para ministrar esta tarde, porque a palavra é vida, meus irmãos. Eu tenho dito que é muito bom a gente alimentar-se da comida carnal, mas é muito importante a comida espiritual. O alimento espiritual é a palavra, é a oração, é o jejum, é a palavra que nos traz a vitória, é a palavra que nos torna fortes, é a palavra que nos torna resistentes no dia da tribulação, porque é a palavra de Deus que nos torna vencedores em cada batalha. Amém? Mas antes, vamos fazer uma pequena oração para consagrarmos este momento a Deus. Afinal de contas, nós sabemos que existe alguém que se opõe a tudo aquilo que Deus tem para nós. Não quer que a gente saiba, muito menos que a gente usufrua daquilo que Deus tem para nós. Então, vamos fazer uma pequena oração para que Deus repreenda todo o mal e todo o atrapalho em nome de Jesus. Soberano Deus, Rei da Glória, dono de todas as coisas, inclusive dono do ar que eu estou usando agora, Senhor, para falar, para ministrar a tua palavra. Deus, sou totalmente dependente do teu Espírito Santo. Pai, sou totalmente dependente de ti, meu Pai. A palavra que irei ministrar, Deus, é sua. O ar que eu uso para falar também é seu, Pai. O povo que está ouvindo esta palavra também é seu. Por isso, Pai, eu consagro este momento em suas mãos, meu Deus. E aquele que se opõe, meu Pai, a este momento, a esta obra, eu quero repreender agora, aqui, Senhor, em mim e também na vida de quem está a ouvir esta palavra, que seja repreendido e cancelado todo o atrapalho, em nome de Jesus. Todo impedimento, toda confusão, e eu cancelo e repreendo em nome e no sangue de Jesus. Pai, toma o domínio total deste momento e desta palavra. No nome e no sangue de Jesus Cristo, eu oro e agradeço de Deus para todos sempre. Amém. Vamos, amados, na palavra do Senhor, para ouvirmos aquilo que Deus tem para os nossos corações nesta tarde. Enquanto eu, vossa irmã Ana, ministro esta palavra, aprendo muito também através da mesma palavra. O Espírito Santo me ensina muito, porque eu preciso a cada dia de aprender de Deus, porque Ele é manso e humilde do coração e seus ensinamentos são bons para mim, são melhores para mim. Amém? Temos hoje como tema da nossa palavra: não venda a sua primogenitura divina por causa de um prato de comida. Não venda a sua primogenitura divina por causa de um prazer momentâneo. Amém? Vamos lá. Assim diz a palavra do Senhor no livro de Gênesis, capítulo 25, versículo 27, assim diz a palavra. Tem como título: Esaú vende o seu direito de primogenitura. Cresceram os meninos. Esaú tornou-se perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreava de sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Esaú, exausto, veio do campo e lhe disse: por favor, me deixe comer um pouco da coisa vermelha. Essa coisa vermelha aí, pois estou exausto. Por isso,
deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morrendo de fome. De que me vale o direito de primogenitura? Então Jacó disse: primeiro jure. Esaú jurou e vendeu seu direito de primogenitura a Jacó. E Jacó deu a Esaú pão e ensopado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim, Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Amados, aqui a palavra do Senhor é uma exortação, é um ensinamento. E hoje em dia nós encontramos este tipo de tentação, de desafio em nossas vidas. É importante nós sabermos o que buscamos, afinal de contas. Quem somos nós? Porque se nós sabemos quem somos e o que buscamos, nenhum prato de comida vai nos atrair a vendermos aquilo que Deus colocou em nós. Nenhum prato de lentilhas vai nos fazer trocar aquilo que há de melhor em nós. Nabote, quando foi chamado pelo Acabe, o rei Acabe, e disse: vende-me suas terras. Ele disse: eu não posso te vender as minhas terras, porque é a herança dos meus pais. Esaú não foi capaz de dizer ao seu irmão Jacó: eu não posso te vender a minha primogenitura, porque é a herança do meu pai. Esaú tinha uma promessa de Deus, uma herança. Se Esaú tivesse guardado e preservado e dado importância àquilo que Deus havia lhe dado como herança, ele não teria, hoje, o nosso Deus não seria chamado Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Seria chamado Deus de Abraão, de Isaac e de Esaú. Porque Esaú, simplesmente pelo fato de ser o primogênito, isto já lhe dava o direito de ele ser o herdeiro da promessa de Deus que já havia feito Deus ao Abraão, que lhe faria o pai das nações. Esaú já sabia que ele carrega uma promessa de Deus. Que o fato de ele ter nascido primeiro, isto já era um carimbo para ele dar continuidade da promessa de Deus que havia feito ao seu avô Abraão e ao seu pai Isaque. Mas ele não deu importância. Talvez seja pelo fato de ele não, naquele momento desde antes, não ter valorizado este fato, ou não ter acreditado. Assim como nós, nos dias de hoje, desprezamos aquilo que Deus prometeu aos seus filhos amados, porque não cremos. Deus prometeu uma coroa de vida àqueles que amam e guardam a sua palavra. Mas porque muitos não acreditam nisto, preferem trocar esta bênção por um prato de comida, por um momento de prazer, por um momento de lazer, por um momento de alegria. Nós já temos a natureza divina. Nós já somos os primogênitos diante de Deus. Nós já temos a herança que Deus prometeu a todos aqueles que creem nele e guardam a palavra dele. Mas assim como Esaú não acreditou nisto, não deu valor a isto, ele preferiu vender a sua primogenitura. Porque naquele momento, quando ele veio do campo esfomeado, ele não olhou para aquilo que havia na vida dele preparado para o futuro. Não pensou no futuro dele, ele pensou no presente. Neste momento eu estou com fome. E neste momento a minha preocupação é saciar a minha fome e mais nada, e ponto final.
É o que era importante para Esaú naquele momento, de tal maneira que ele disse: do que me vale a primogenitura se estou com fome? Um momento tão pequenininho fez com que Esaú perdesse aquilo que ele teria por toda a vida. Estragou a vida de Esaú. Hoje em dia, meus irmãos amados, povo de Deus, por nós não acreditarmos naquilo que Deus prometeu para nós, por nós não sabermos e valorizar aquilo que nós somos, aquilo que Deus depositou em nós, nós trocamos por uma coisinha de nada. É a fama que nos faz trocar aquilo que Deus preparou para nós. É a riqueza que nos faz trocar aquilo que Deus preparou para nós. É ter carro de luxo. É ter uma casa. É ser reconhecido na sociedade como alguém que pode, alguém que tem. É a nossa imagem na sociedade que nos faz trocar aquilo que Deus prometeu para nós. É o desejo de ter coisas fáceis que nos faz trocar aquilo de melhor que Deus prometeu para nós. A Bíblia vai dizer que Jacó era um homem pacato, isto quer dizer um homem sossegado, um homem calmo, um homem paciente. Estas características são muito importantes no momento de tomar uma decisão. Porque se nós somos pacientes, nós sabemos esperar. Nós sabemos esperar se nós somos pacientes. Esperar o tempo certo. Esperar pelo tempo de Deus. E não fazer as coisas no nosso tempo. É o casamento que nos faz vender a nossa primogenitura diante de Deus. Para o Satanás. Vendemos para o Satanás. Porque eu quero uma esposa melhor, quero um esposo melhor, e eu não tenho paciência de esperar em Deus. E eu troco com Satanás. Queres uma mulher linda, formosa? Eu faço todas as mulheres caírem debaixo dos teus pés. E você escolher aquela que você quiser. Em troca do quê? Satanás vai te dizer, jura. Jura que você vai me vender a sua primogenitura. Porque naquele momento que nós deixamos de servirmos a Deus, de esperar em Deus, de confiar em Deus, e confiamos naquele momento, naquele homem que nos faz as promessas, nós estamos a virar as costas para o nosso Deus. Estamos a virar as costas, sim, para o nosso Pai. Estamos a dizer, você demora com suas promessas. E eu não quero que demorem as coisas que eu preciso. E eu quero agora. É uma posição na sociedade que nos faz trocar a nossa primogenitura diante de Deus. É um nível no serviço, um lugar mais elevado no serviço que nos faz trocar a primogenitura com Deus. Porque eu quero que todos se submetam a mim. Quero que assim, aonde que eu for a falar, todos inclinem as cabeças, todos me obedeçam. Quero que todos saibam que eu sou. E aquilo que Deus prometeu para ti. Porque ninguém está aqui na terra à toa. Amados, Satanás, sempre vou repetir isto, ele é astuto. Ele é Satanás, mas ele não é burro. Ele sabe muito bem que existe algo especial que Deus preparou para ti. Existe uma promessa de vida eterna para ti. Somente se você adorar ao teu Deus, unicamente a Ele. Foi por isso que Ele fez aquela promessa a Jesus Cristo. Se você, Jesus, vejam bem esta promessa de Satanás. Se você, Jesus, deixar de adorares o teu Deus e adorares a mim, prostrar-se diante de mim e não prostrar-se diante do teu Deus, eu te darei todas estas riquezas que você vê aqui no mundo. Todo este brilho, toda esta riqueza eu vou te dar. Em troca de quê? Deixa de adorar o teu Deus.
Deixa de se prostrar diante do teu Deus e prostra-se diante de mim. Adore a mim, que eu te darei tudo isto. Por que Satanás estava a fazer aquela promessa a Jesus Cristo? É porque ele sabia que se Jesus perseverar, ter paciência, pacientar todas as lutas que ele tem por que passar aqui na terra, havia um lugar específico, melhor, prometido para Jesus. E ele não queria que Jesus alcançasse. Ainda pior porque sabia que pela morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a sua vida e a minha já estariam pagos. O preço da sua vida e da minha vida, da sua liberdade, da minha liberdade, já estaria pago pelo próprio Jesus. Ele sabia que a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário simbolizava que ele já perdeu para as nossas vidas. Que ele já perdeu o domínio das nossas vidas, perdeu o domínio da vida daquele que crê neste Deus. É por isso que ele foi fazer esta promessa de coisas simples. Amados, havia uma coroa preparada por Deus para Jesus. Mas antes Jesus tinha que passar por uma fase difícil para poder alcançar aquela bênção, para poder alcançar aquela vitória. E Satanás queria levar Jesus a caminhos mais simples. Apenas dobra teu joelho e adore-me, e eu te darei tudo isto. E Jesus, sabendo que as riquezas e as promessas que Satanás faz de toda a riqueza deste mundo não se compara àquilo que Jesus ia herdar no céu. Não aceitou. Não aceitou. Apesar do mundo ter muitas riquezas, muito dinheiro, muito ouro, muita prata, Jesus não aceitou, porque ele sabia que sim, o mundo tem suas riquezas, mas não se comparam àquilo que Deus, o meu Pai, preparou para mim lá no céu. Não se compara àquilo que me espera se eu pacientar. E hoje em dia, meu irmão, minha irmã, nós não temos este pensamento, não temos esta visão. Nós estamos focados nas coisas simples, coisas fáceis. E agimos por instinto, por emoção. Porém, Jacó era um homem pacato, sossegado, calmo, paciente. Ele sabia buscar. E ele esperava um momento só, uma oportunidade, porque ele sabia que ao meu irmão mais velho existe uma promessa de Deus, que é dar continuidade da promessa do meu avô Abraão, de ser o pai da nação. E ele queria aquilo que eu digo. Amados, esta ambição é maravilhosa. Ambicionar coisas de Deus. Jacó não ambicionava as caças, o sucesso nas caças do seu irmão mais velho. Ele ambicionava a promessa que havia no seu irmão mais velho. Há uma promessa de bênção. Há uma promessa de um rio fluindo. Há uma promessa de chuvas de bênção sobre meu irmão. E esta promessa não é terrena, é divina. São essas promessas divinas que nós devemos perseguir, devemos ambicionar, devemos ansiar, devemos buscar. E Jacó ficava calmo, atento, esperando o momento certo para dar golpe. Deu golpe ao seu irmão, mas não lhe deram golpe, ele deitado pelas costas, porque foi de frente a frente. Queres isto? Em troca eu quero isso. E ele disse, tudo bem, isso para mim não interessa, leva. O que eu quero é um prato de comida. Ei, crente, Deus, irmão,
você que está aí no mundo, você que está neste momento pensando em ir na palhotinha, dobrar o seu joelho para te darem saúde, para te darem vida, para te darem carro, para te dar riqueza, porque prosperidade Satanás não dá, só dá riqueza. Quem dá prosperidade é Deus. Para te darem casa de luxo, para te darem um nome na sociedade que todo mundo para quando chamam o teu nome. Para. Busca em Deus, que Deus dá tudo isso. Porque depois de Satanás te dar, o fim de tudo isso será desgraça. Busque perceber qual foi a vida de Esaú depois disso. Esaú foi um homem triste, um homem desgraçado, um homem descontente. Enquanto isso, seu irmão prosperava em tudo que fazia. Em tudo que fazia. A Bíblia vai nos dizer que Esaú nasce e o Jacó havia segurado com a sua mão no calcanhar do seu irmão mais velho. Já havia uma disputa desde o ventre da mãe. Já havia uma disputa entre dois irmãos. E saem, e continuou assim. E eu peço sopa, troca comigo. O prato de sopa me dá sua primogenitura. É essa bênção que você tem que eu preciso. É assim como faz Satanás. Ele vai nos oferecer coisas que brilham aos nossos olhos. Caminhos simples, caminhos fáceis para nos roubar aquilo de precioso que está dentro de nós. Olha, meu amado irmão. Você tem que buscar saber quem você é. Porque se você soubesse quem você é, um ser especial diante de Deus, um ser muito importante diante de Deus, você não ia oferecer aquilo que Deus preparou para ti, aquilo que Deus colocou dentro de você, por um prato de comida, por um simples momento de prazer. Não ia trocar por causa de um nome na sociedade. Antes, ia esperar em Deus. Sabe, em cada um de nós existe algo especial que Deus colocou, mas precisa ser despertado. Desperta tu que dorme e Cristo te ressuscitará. E Cristo vai te vivificar. Deus não está a falar de acordar do sono, não. Despertar do sono, não. Deus refere a despertar aquilo que está dentro de nós. Aquilo que está adormecido. O poder que está adormecido dentro de nós. Porque em cada um de nós Deus colocou uma autoridade, um poder, uma unção. Para lutar e combater contra o inimigo. Você, se calhar não sabe, Deus colocou uma autoridade enorme dentro de você para você dizer, Satanás, sai da minha frente e ele cair. Uma autoridade dentro de você declarar uma bênção na vida de uma pessoa e assim acontecer. Deus colocou um poder dentro de você estender a mão para um endemoniado e a pessoa cair, o demônio fugir da pessoa. Deus colocou um poder dentro de você parar e pregar o evangelho e as pessoas no momento dobrarem joelho e aceitarem Jesus. Deus colocou um poder em você, de você chegar numa cama do hospital e estender a tua mão e dizer, em nome de Jesus seja curado, e Deus derramar a cura. Mas você não sabe, porque esse poder está adormecido dentro de si. É preciso despertar. Como? Aproximando-se a Deus cada vez mais. Esquecendo-se da atrapalhice deste mundo. Esquecendo-se de buscar as riquezas em lugares errados. Ou melhor, esquecendo-se de colocar as riquezas em primeiro lugar na sua vida. Sabe por quê, meu querido, minha querida? Porque quando chegar o dia de Deus te recolher, o teu iPhone vai ficar aqui na terra. No momento que você cai, o teu iPhone também cai da sua mão. O teu BMW também cai da sua mão. Tudo de luxo que você tinha vai ficar aqui.
E se calhar nem seus filhos vão usufruir. Aí fica você com Deus. Filho, olha quem você era e você rejeitou. Você seria o pai das nações, Esaú. Eu havia te escolhido como pai das nações, mas você trocou por um prato de comida. Meu filho, eu queria te usar como um ministro da minha palavra, mas olha que você trocou por uma fama. Meu filho, olha que eu havia te escolhido para você curar as pessoas doentes, e eu, quando você chegar aqui, te colocar no lugar que eu preparei para ti, lá no meu palácio, e te colocar a minha coroa. Mas olha o que você rejeitou em troca de ter um BMW, em troca de ter uma fama, em troca de você ter tantas mulheres, tantos homens. E aonde estão essas coisas agora para te defender? Ficaram na terra. Simplesmente você e eu estamos aqui. E eu te digo, você não é meu. Você me rejeitou, eu também te rejeito. Vá para quem você servia, a quem você dobrava o seu joelho, aquele que você adorava, aquele que você recorria a ele quando você precisava de resolver seus problemas. É o Satanás. É para o inferno que você deve ir, porque você me rejeitou como seu pai. Amados, vamos despertar. Nunca Satanás vai nos deixar barato. Nunca. Se ele sabe que perdeu o Pai para nós. Ele perdeu o céu para ti e para mim. Ele perdeu o Pai que é Deus para ti e para mim. Ele sempre vai colocar algo à nossa frente para nos atrapalhar. Ele vai colocar a ambição. Ele vai colocar o orgulho. Ele vai te dizer que você, todo mundo olha para ti, você não é nada na sociedade, você nunca tem carro desde anda a pé, porque você não tem emprego, porque você não tem isto. Tudo bem, eu não vim para isso aqui. Eu vim para servir o meu Deus e depois eu volto. Porque tão certo como eu falo e você me ouve, Deus existe e é verdadeiro. E se nós acreditamos que Deus existe, ao menos, então devemos acreditar que o inferno existe. E é para nós que não cremos em Deus. É para nós que trocamos Deus pela fama, Deus pelas riquezas, Deus pelo dinheiro, Deus pelas mulheres, Deus por uma posição no serviço. E se você não crê que Deus existe, mas acredita que Satanás existe porque te dá as riquezas, então pode acreditar que se existe Satanás é porque Deus existe, porque foi ele que mandou ele para o inferno. Foi Deus que mandou ele. Vamos acreditar, meus amados. Vamos endireitar os nossos caminhos. Em Deus é melhor. Guardar a nossa primogenitura é melhor. Porque o que nos espera depois da paciência é melhor do que aquilo que a gente pode ter aqui agora. É eterno o que Deus nos prepara. É eterno o que Deus nos guardou. É para sempre. Não é momentâneo. É para esta vida e depois da morte. Vamos abrir os olhos e perceber que o inimigo de Deus não quer deixar os filhos de Deus colocarem os pés aonde Deus quer que coloquem. Não quer te deixar você receber a bênção que Deus tem preparado para ti em troca de migalhas. Vamos seguir o caminho de Jesus. Ele disse não, Satanás, porque a riqueza que você me oferece aqui na terra não se compara à riqueza que o meu Pai me guarda lá no céu. Eu posso passar pela crucificação. Eu posso ser colocada a coroa de espinho. Eu posso ser cuspida aqui na terra. Mas o que me espera depois disto é muito melhor que aquilo que você, Satanás, me oferece. E é melhor mesmo. É muito melhor. Que Deus abençoe esta mensagem. Que Deus abençoe a sua vida. Você que está atento a ouvir esta palavra. Que Deus toque no seu coração, que o Espírito Santo faça brotar esta palavra, que Deus possa despertar-nos para que possamos compreender, aleluia, compreender o amor tão grande que Deus tem por nós, que Deus possa despertar-nos
para que deixemos de ser enganados pelo maligno e possamos despertar e entender que temos um Pai e algo melhor que o Pai nos preparou. Muito melhor que um prato de lentilhas, muito melhor que um prato de sopa e um pãozinho, meus irmãos. Que Deus abençoe rica e abundantemente a vida de cada um de nós. Muito obrigada pelo fato de você estar a escutar esta mensagem. Eu declaro em nome de Jesus que a sua vida seja muito abençoada em Cristo Jesus. Que a sua vida seja tocada em nome de Jesus. Que Deus te dê uma direção. E Deus abençoe sua vida, sua família, para todo sempre. Em nome de Jesus. Jesus vos ama muito, muito. É incomparável, tão profundo, tão extenso, intransponível o amor de Cristo por nós, por ti e por mim. Eu também te amo com amor fraternal em Cristo Jesus. Amém.